Meu nome é Thiago Meirelles. Eu sou a Vitória Giovana. Meu nome é Felipe Braga. E nós somos o Pod Direito! E hoje com o facilitador, não é professor não, é facilitador da oratória, o cara, o mestre, o mago. Thiago Meirelles? A nata da Thiago nata, Meirelles. Ele tá falando dele mesmo? Não mereço tudo. O dono do Rundocap. Eita. O cara que Ei, fica Gelson, lá. deixa eu te perguntar. Tem alguma banquinha premiada? Aonde é que é? A pergunta que não quer calar, Muita gente me pergunta. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, ao Pod Direito, pelo convite, ao Thiago, grande parceiro, e agora conhecendo vocês dois. Parabenizar pelo trabalho. Já tenho assistido, tenho admirado e para mim é uma honra estar aqui. Bom, respondendo a tua pergunta, o Rundocap, na verdade, assim, para mim é uma grande alegria, primeiro, porque foi uma oportunidade de me chegar mais próximo às pessoas e de poder levar um momento de alegria. É mais do que o dinheiro, é mais do que o prêmio, é uma oportunidade de vida nova para muita gente. Agora, as pessoas me perguntam o segredo. O segredo é insistir, é persistir. Pois é, eu tô com uma vida velha. Só ganha na Mega Sena não joga, né? Quem não joga na Mega Sena não Eu joguei ganha. umas 3 vezes que não era pra mim. Hoje eu tô estudando. Aí por isso que eu tô te perguntando qual que é a banquinha, Entendi. né? Eu quero gastar, eu quero gastar. Às vezes você Eu ia gastar compra tudinho, sabia? No caso, eu vou Eu ia te gastar falar, tudinho, tem eu. gente que ganha e E gasta perde e já. ganha. Eu. E tem gente que não ganha e gasta como se tivesse ganho. Qual que é a problemática desse ser humano? Hoje a gente vai falar sobre a gente vida vai fazer um financeira, chá não. revelação. Não, hoje a gente vai A falar. gente vai falar sobre um chá revelação da classe social do Felipe, que tá indo viajar internacional sem R$1 no bolso. Não sei, você nem Tá sei. indo só com a vontade. Só vontade. Isso daí é graças, sabe a quem? A Demicon. Fiz o consórcio, meu amigo. Ei, Consórcio dele. Ademico, eu não sei como eu vou pagar, tá? Não sei. De fazer uma viagem internacional. Muito Agora, bem, não sei fez como eu vou direito. pagar. Não sei como eu vou pagar. A parcela é reduzida. Coisa A boa. Demicon, inclusive, eu tenho muita vontade de conhecer mais. Já Ei, fui depois dá apresentado, pra- alguns É, pontos. nosso patrocinador oficial. Parabéns. E vou te falar, mais do que patrocinador, é realmente uma empresa que a gente acredita. E eu já vamos fazer a propaganda aqui da Demicon. Meu A Demicon amigo, é a gente, melhor. relacionamento Se você com tem vontade cliente. de fazer um financiamento, não faça não. Vá lá na Demicon e veja as facilidades de ter um consórcio. Porque consórcio não tem juros. Aprendeu. Agora ela aprendeu. Tu Meu senta lá, amigo. Tu segura a caneta que tu vai querer assinar. meu amigo. Vai Deixar viajar. profissional. Segura. Mas hoje a gente não vai falar sobre vida financeira, não. A gente vai falar sobre o poder da Rundocap. palavra. Tá. Achei que era Rundocap. Quem não quer também? Quem não quer, né? O Mas dinheiro não traz tudo, mas Pô. a felicidadezinha Ele ele pôs pra mim de traz sim. Traz tudo. Ei, tu viu aquele lá? Tem um, acho que é o rapaz, ele fala: não sei o que, você ganhou. Aí o que você vai fazer? Vai gastar como? Eu vou pagar as contas e vou pra ver as raparigas. Vou botar as raparigas. Não, o cara vendeu, acho que ele ganhou algum prêmio, alguma Mas coisa assim, tipo Rundocap. eu já vi também. Foi no outro prêmio, não foi nem daqui. Não foi daqui Mas não. assim, há muitas histórias legais, inclusive, que eu podia até compartilhar com vocês, se me permitirem. Sim, Legal. E assim, antes eu visitava Top. os Bem ganhadores, legal. aproveitando o gancho, e assim, tem histórias emocionantes, tem histórias engraçadas. Uma emocionante que me marcou muito foi quando visitei a casa de um ganhador, um local bem afastado, ali no bairro Ulisses Guimarães, aqui em Porto Velho. Isso. E quando eu cheguei, a casa... Sabe aquela música que fala que a casa não tinha teto, não tinha nada? Não tinha... Basicamente era isso. Ele só conseguiu erguer as paredes, não tinha nem reboco. 9 filhos... E ganhou, acho que foi R$30 mil uma véspera de Natal. Foi algo muito tocante, muito bonito, e ele pôde construir uma história legal para a família dele a partir de então. Parece pouco, 30 mil talvez para quem esteja nos assistindo, para alguns, mas para aquele homem foi tudo. Teve gente que já me agarrou, levantou, teve gente assim que cheguei num aniversário, a gente compartilhou bons momentos. Então, assim, histórias legais e marcantes. Agora tem gente que também, por exemplo, já ganhou 50 mil, eu falei, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu disse, eu vou colocar na conta. Então, para aquela pessoa aí talvez dinheiro, não significasse muito, mas para algumas... Legal. Da minha vida, Eu já ia logo na Demicon. Já aproveitava. Já ia logo Lá lá. tem de tudo. Tudo já. também. Ou ia construir de uma vez logo, ou depois ia pegar um consórcio pra comprar. Mas sobre oratória, eu já vi que você fala super bem, pausadamente, finamente, elegantemente. Elegante. A gente... A gente é caboclo, né? Oscilação de voz desagradável, que nem o Thiago, que parece uma gasgalha. Tiago é um dos meus melhores alunos. Vixe Maria, não fala isso, porque aí tu complica o pessoal. Porque se esse é o melhor, meu amigo. Me Puta respeita, merda. rapaz. Gostei.
Eu humilhei. Vai ter dinâmica, calma aí. Vai ter dinâmica daqui a pouco, eu quero ver a tua desenvoltura, tá? Edelson, por gentileza, eu vou pedir pra vocês saírem. Ah, tá. Edelson, eu quero saber, qual é o caminho pra... Tipo assim, eu não tenho condição ainda de ir na Vox2U, porque o Edelson é um professor da Vox2U, né? Sim, estamos lá. E é um ótimo professor, ótimo profissional, todo mundo fala super bem. Eu adoro a Vox2U. Facilitador. E assim, como facilitador lá, é uma pessoa que não tem condição ainda de fechar. Qual que seria o caminho? Qual que você fala assim, cara, você não tem condição, mas faz Uma esse dica, passo né? a passo aqui que eu tenho certeza que já vai dar uma diferença bem significativa na sua comunicação. Primeiro, assim, é importante falar que é preciso ter vontade, se colocar à disposição para qualquer coisa na vida. Quando você se propõe a aprender, se dedica, não há empecilhos, não há barreiras. E em relação à comunicação, basta querer e muitas vezes se espelhar. A minha dica é: se espelhe em bons profissionais, pessoas que você acompanha na televisão, que você assiste aqui nos podcasts, por exemplo. A gente vê a desenvoltura de vocês, vê esse ânimo, esse entusiasmo. Isso já conta muito. E existem algumas dicas importantes que a gente pode dar. Por exemplo, a questão da naturalidade. Não tente ser uma pessoa que você não é, porque as pessoas não vão comprar a tua ideia se você começar a vender um personagem que, na verdade, não faz parte da sua rotina. Então, você está forçando ser alguém que não é. Isso não é legal. Imagina, você vai comprar algo, um vendedor força uma amizade, te trata com um sorriso que acaba não sendo natural, não sendo verdadeiro. Uma pessoa tenta te persuadir a fazer algo sem verdade, sem naturalidade, sem boa vontade. Isso não agrada. Então, já é um passo importante. Seja você. Tá? Não tente imitar alguém, porque se torna caricato. Eu acho que imitar até certo ponto. Pegar as boas características, você filtra e leva para a sua vida. Se torne o seu personagem, não o que outra pessoa é, mas levando verdade, o máximo de naturalidade. Perfeito. E aí é importante que a gente mantenha o contato visual, por exemplo. Como é que eu vou conversar com alguém se eu não estou olhando para a pessoa, se eu não estou dando atenção? E sabe o que eu acho engraçado? O Thiago, eu tô pra zoar ele, que chamar ele de Tony da Lua, que ele fica bem assim. Eu tô olhando, mas isso aí Mas é isso importante. daí é porque ele tá... Porque isso daí é a questão também de você estar prestando atenção na pessoa. Sim. De você prestar atenção. Respeito, Se a pessoa tá né? falando com você, aqui... Tá no celular, tá no no celular olhando pra parede. E uma coisa eu acho engraçado que o Thiago, ele sempre foi muito sensível nesse... Tanto é que ele é o nosso... Porque assim, lá no escritório, a gente ainda não tá no nível de ter um gestor para cada área. E o gestor de relacionamento do escritório é o Thiago. Para relacionamento com o cliente, para relacionamento para equipe, para ensinar a equipe interpessoal a se relacionar da equipe. com as Isso. pessoas Saber. fora do escritório. Então, eu acho que isso daí também deve ao que ele vem aprendendo junto com a Vox2U. E eu acho isso bem bacana. O Thiago evolui muito. Aproveitando o gancho, o Thiago, não é porque eu estou aqui do lado dele, não é porque ele é meu aluno lá na Vox, mas é um cara super empenhado. E como eu falei no início, é importante estar aberto a aprender. Então, assim, ele não tem dificuldade. O desafio vem, ele enfrenta. Já imitou animais, foi animais? ator, fez cena. Já tive que ligar pro pessoal da minha família na frente de Ligou todo ao mundo. vivo. Sério? Ao vivo. É Por muito que tu ligou pra tua avó? Não, eu liguei pra... Eu nem ia conseguir. Minha mãe já nem ia me atender, nem meu pai. Foi pra digníssima, não foi não? Foi pra namorada, não foi não? Eu ligar pra pra sua irmã, verdade. Tem mais uma coisa que Meus eu pais acho não me atendem. muito interessante e é uma dica também para dar para todo mundo, é se gravar. Sim. Quando você se assiste, quando você começa a pedir alguém para poder gravar o que você está fazendo, você se percebe. Em gestos que você não entende que você faz. O olhar... Às vezes algo que você diz que você não se percebe fazendo ou falando. Eu odeio. Então você começa a se perceber. É diferente. É muito legal. ruim, Eu também. Não, então, eu acho que a gente não pode... Outro ponto é encontrar sempre palavras que tragam ânimo e não que tragam detrimento ou que nos deixem para baixo. Então, a gente não pode tratar, e eu não uso essa terminologia, o Thiago está aqui como prova, a gente, na Vox2U, não usa erro, falha, a gente usa pontos de melhoria. Então, existem pontos de melhoria, existem situações que você talvez não esteja no seu ápice, mas você pode aprender, pode melhorar, pode evoluir. E a ideia é essa, é encontrar os seus pontos de melhoria. De todas as pessoas que você já ouviu falar assim, né? Pode ser famoso, eu acho que é até mais fácil. Que você fala, cara, esse cara é um espelho. Tem muitos comunicadores legais. Faustão. Eu gosto muito Eu sou o Faustão, porque eu interrompo todo mundo. Então fala mais que todo mundo. Eu já percebi. Eu já percebi, é ótimo. Lembra desse ponto. Eu, pelo menos, Dá o relógio para ela. Eu dou o relógio, pega assim. Aqui, ó.
Tem muitos profissionais bons. Eu gosto muito do Celso Portiolli, acho que ele é um comunicador muito bom. Eu acho ele forçadíssimo. O Otaviano Costa também é um Forçado. cara extremamente... Ele é muito completo e Mentira, adoro dinâmico. Otaviano Eu tô vendo, eu tô Agora eu pensei que tava falando do Otávio Mesquita, aquele Não. chato, fala assim, alça. O Otaviano Costa no rádio é um cara que improvisa muito bem, que fala muito bem, tem um poder de modulação muito bom. Se joga ele no palco, joga para qualquer tipo de programa e ele consegue desenrolar bem. Então, assim, tem características. O próprio Silvio Santos, que é um cara que é referencial também. Seja pelo bom trato, pela capacidade intelectual de poder levar uma entrevista, uma conversa de qualquer gênero. E eu gosto muito de ser assim, eclético. Não consigo me ater a uma situação. E a troca, assim, que ele consegue fazer, tipo assim, gatilhos rápidos. Por exemplo, eu tô aqui falando com você, eu já consigo ter O Silvio Santos é muito assim. E ele já é muito mais velho, Tem 90 né? e poucos anos, eu acho. E ele, na hora que você tá falando qualquer coisa, ele consegue tirar uma brincadeira, fazer algum insight. E eu acho isso tão difícil. É o grande Principalmente, desafio do É o comunicador, desafio. lidar com a capacidade de improviso. Inclusive, é um dos pontos que a gente trata na Vox, né, Thiago? Isso. Tem um módulo só para isso. Porque assim, improvisar. O que é improvisar? É você tentar encontrar uma solução diante de uma situação inusitada. E como é que eu faço isso com qualidade? Não é do nada. Você não nasceu dessa forma. Você treinou, você se dedicou, você tem que ter conteúdo. Até para improvisar. É uma coisa que a gente trabalha muito na Vox. Não dá para inventar do nada. Você precisa ter uma bagagem anterior. A partir daí, o teu improviso se torna com mais E qualidade. essa questão do não é do nada é bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós sabemos que existem pessoas que naturalmente possuem uma desenvoltura, é natural. A Vitória tem uma facilidade maior, eu tenho um pouco... Mais ou menos. O Thiago já é um pouco mais abaixo. Mas, não, é sério, é questão de desenvoltura, tudo. Só que... Viu? Só Porque que... lá Não, na só que... sala ele é É mais isso que eu tô falando. desenvolto. Mas eu acho Com que relação a isso, a maior Sim. situação do ser humano, desculpa te interromper, que tu sabe que eu sempre interrompo. É óbvio. Mas eu vou melhorar isso. Ah. Mas é você se auto-perceber. Ele Sim. percebeu essa falha dele, uma coisa que eu acho que o Thiago sempre teve, ele foi muito esforçado. Assim como todos nós somos. Eu tenho uma falha gigantesca, por exemplo, interromper as pessoas. Estou tentando melhorar. Pode continuar. O Thiago fez a falta dele. A ideia é que ele tentar fez? equilibrar. Se você é demais uma coisa, dá uma equilibrada. Diminui para manter ali um certo nível. E voltando ao assunto, ao Sim, tema. vamos lá. Com relação às pessoas que não possuem essa facilidade, Sim. não tem, vocês conseguem, como é que tu consegue instruir, sabe assim, deixar uma pessoa lapidada, falar, pô, agora vai que é tua. Uma vez que ela esteja disponível, em todas as aulas, a gente vai analisando, vai identificando os pontos de melhoria, entendendo se a dificuldade dela em relação à dicção, se ela não consegue se expressar Medo, às por vezes, gestos. né? Medo todos têm. Todos têm. Eu continuo tendo medo. Eu apresento um programa ao vivo de 1 hora, eu apresento um show para 5, 10 mil pessoas e eu nunca deixei de ter medo e ninguém nunca vai deixar de ter medo. A diferença é você focar no que realmente importa. Aí o medo vai ficar de lado. Controlar ele vai isso. continuar existindo, porque o medo ele é fator importante para que você se prepare. A autoconfiança ou a confiança em excesso faz com que você não se prepare o suficiente a ponto Isso é verdade. de não gerir os riscos e o que acontece? Vai dar errado. A facilidade de dar errado Eu é muito concordo, maior. e eu tenho uma dúvida. Eu tirei o microfone para tentar melhorar. Assim, Mas não deu certo, não. Mas é que eu tô com uma dúvida, porque eu tô com muito problema de gagueira. Sim. Eu tô com problema seríssimo de gagueira. Quando eu vou falar alguma coisa, eu fico... Sabe? E eu quero saber como melhorar isso. Qual que é a dica? Controlar a ansiedade talvez seja respirando um pouco mais, procurando falar de forma mais pausada. Entender que você precisa finalizar o presente para pensar no depois. De repente você está tão ansiosa, já querendo resolver, dar um pulo lá na frente, vamos viver o agora, vamos tentar resolver essa situação agora. E aí você, se controlando um pouco mais, respirando um pouco mais, talvez seja possível diminuir um pouco dessa gagueira, talvez. Se ela quiser mais dica, Por favor, olha. na Vox. Outra coisa, Desculpa, pode falar, uma questão muito interessante, advogados. Nós temos que se sujeitar a sustentações orais, isso é mais do que comum. A gente, é natural do advogado, nós temos uma situação X, isso, sustentação oral. normalmente, de forma bem didática, nós sim. temos uma situação X. Não conseguimos ganhar em primeiro grau, nós recorremos. Nesse recurso, caso nós analisemos e vejamos, pô, esse caso aqui é um caso bem possível que eu reverta. Só que, infelizmente, o judiciário é muito... tem muita demanda, tem muita coisa, então você tem que sustentar para o juiz analisar o seu caso. Certo. E uma sustentação oral. Primeira pessoa, o advogado saiu da faculdade, primeira sustentação oral dela. Qual a dica? Falar, essa é a dica chave, eu acho que isso daqui vai fazer você ter uma sustentação oral muito boa, você vai brilhar, sabe? Você vai se destacar.
qual a dica que tu daria? Treinar, treinar e treinar. Se preparar, estar munido do conteúdo, ter na cabeça cada palavra que vai ser dita. E treinar, de repente, com alguém que... Uma coisa que eu sempre falo, Thiago, é sonhe com quem sonha com você. Então, eu não vou treinar ou não vou expor os meus anseios, os meus desejos, ou, por exemplo, tentar me preparar para algo importante, como é uma sustentação oral diante de um juiz, de um desembargador, num Tribunal de Justiça da vida, seja ela remota ou presencial, o que gera uma intimidação muito maior, se eu, obviamente, não estiver com quem construa essa história positiva comigo. Então, treine, se filme, se for possível, veja as suas expressões, gestos, e eu acho que basicamente você já consegue, pelo bom senso, mesmo não entendendo de técnica nenhuma, entender, pô, eu estou abrindo a boca demais, eu estou sendo muito expressivo, eu estou sendo muito quieto, de repente eu preciso me movimentar mais. Você se assistindo, você se torna um pouco mais crítico. O principal, eu acho, que você está falando de forma construtiva aí, também. É a questão de se filmar. Realmente, é uma coisa que eu falho muito. Talvez se a gente se filmar e se assistir depois, a gente vai melhorar muito, né? Porque uma coisa que eu faço muito é olhar as outras pessoas. Se a gente está olhando as outras pessoas com um olhar crítico, a gente também consegue nos olharmos, né? Se olhar, se enxergar também com olhar crítico. E se você não pudesse gravar, peça para alguém, como eu disse, que sonha com você, uma pessoa que não vai te botar para baixo. Isso. Aí falar, então, tantos desculpa, erros. Não posso pedir ajuda deles. Tem como aqui... Porque tem duas pessoas que me humilham, são eles. Não. Sempre se ajuda. O Thiago, inclusive, ele faz isso, né? Essa situação aí é interessante porque lá no escritório, quando eu vou fazer uma sustentação oral, eu peço a opinião das pessoas que estão ao meu redor. Do Felipe, do pessoal do escritório. Gente, tá bom? Eu falo toda a minha sustentação oral e o pessoal, pô, Thiago, mas isso tá bom, tá assim, tá assado. Eu tenho essa sensibilidade e até para estagiários. Uma das últimas sustentações orais que ele fez, aí nós temos a sala de produção que fica basicamente todo mundo lá, até os advogados. Sim. Então ele pegou, falou com todo mundo, gente, espera aí rapidinho, eu vou fazer aqui uma simulação, de sustentação oral e tal, não sei o quê. O que vocês acham? Ele começou. Então, tipo assim, todo mundo conseguiu entender. Dar um feedback, eu sei que o pessoal vai falar de coração. Não é aquela pessoa que pô, tá, não sei o quê. Eu acho isso extremamente humilde da tua parte. E se todo mundo fosse dessa forma, a gente conseguiria ter um relacionamento interpessoal muito melhor dentro de uma empresa. Não é chefe, é líder. Exatamente. Né? Não são funcionários, são parceiros, colaboradores. Quer dizer, todo mundo faz parte da história para alcançar um objetivo comum, que é o sucesso. Então, quando o Thiago contou essa história para a gente, porque ele é muito aberto nesse sentido lá, de ser sincero conosco, e aqui está compartilhando. E aqui compartilhando, isso é muito bom, porque é o tipo de pessoa que se deseja no mercado. Sim. É um cara diferenciado, e isso é muito bom. E como é que eu consigo ter a voz assim grossa? É interessante, ó. A minha voz é bem assim. Eu, enquanto criança, era o cara mais tímido que existia na escola e em casa. Muito tímido, extremamente tímido. Na minha casa não tem nenhum comunicador. Passou a ter depois que eu entrei na adolescência. O meu irmão também é um cara que fala muito bem, é advogado, é servidor público, também já tinha feito alguns comerciais, mas eu acabei enveredando mais para rádio e televisão. Agora, o meu aprendizado foi muito no dia a dia, levando paulada mesmo. Vai e faz, e se vira. E errava no ar, mas sempre ouvi os colegas mais experientes. Grandes nomes, Sérgio Melo, o Léo Ladeia, um cara muito querido, o Denis Andrade, uma galera assim, muito boa daqui, o Adilson Honorato também, que no início da minha carreira fez foi um cara assim, muito parceiro. Então é importante ouvir quem tem experiência e se ouvir, nesse caso do rádio, e da TV, obviamente, se assistir. E quando você vai para a TV, a dica que eu também daria para quem quer fazer TV, faça rádio. O rádio é muito bom. Isso aqui que a gente está fazendo, apesar de ter vídeo, essa conversa, a interpretação, a modulação de voz. Quando você vai para a televisão, é mais do que ser bonito, é falar bem. É importante que você transmita uma mensagem clara, às vezes mais objetiva, mas com qualidade. E para fazer isso, o rádio te ajuda muito, porque ele te cobra. Ninguém tá te vendo. Você precisa interpretar a alegria, a tristeza, a seriedade e levar uma informação boa para todo mundo. Então, acaba sendo uma escola muito legal. E tu preparou alguma dinâmica aí pra gente? Tem alguma coisa o que a gente pode fazer aqui é aqueles para falar melhor. O que a gente pode fazer para falar melhor é assim, como o corpo, e a gente sempre faz na Vox, é aquecer a nossa voz. A gente não pode acordar e achar que, depois que você dormiu, os músculos da tua face, a tua língua, que é um músculo, vão agir naturalmente. Você precisa aquecer. Então, a gente pode fazer um aquecimento vocal. Acho que fica mais fácil. O Thiago, ele fica o tempo todo se aquecendo, tá? Ele é até melhor aluno mesmo. Ele chega lá de manhã no escritório, aí, gente, vou ali na sala de reunião. Aí ele fica lá na sala de reunião. Vamos fazer aqui, então, bora. Rapidinho, que a gente sempre faz na Vox. Vamos lá. Ó, vocês vão
primeiro eu sempre sugiro, ó, faz uma massagenzinha na bochecha, Aqui, ó, O massagenzinha. pessoal do estúdio também, bora. Isso. Aí, ó, vocês aí, ó, Ianzinho, lá, Ianzinho. Ó, Aí, faz a Vai ter massagenzinha. uma próxima aí. Aí vamos articular a boca, ó, abrindo e fechando, ó, fazendo biquinho, sorrindo. Careta mesmo. Não tem medo, careta. Não, no caso ele já faz careta. É normal, natural. Você vai começar a sentir tudo músculo aqui, articulação. A língua, se puder também, ó. O Botox vai embora, né, no caso. No meu Botox, eu botei, tá, faz nem uma Se semana, puder. faz um mês, minha filha. Quem puder torcer a língua. Ai, Claro que- Thiago, para, Thiago. mas Num aí, no evento, caso, Thiago. vai dar evento. uma- Você vai fazer isso nos bastidores. Thiago, É. não dá. Ué, Do lado do esse aí é Thiago. o treinador. Aí, ó. Não. Tá. Não, mas aí tu tem que avisar. Aí a gente vai verbalizar agora. Vai verbalizar. Então vamos lá, ó. Pataká. Patacá. Petequé. Petequé. Bitiqui. Pitiqui. Botocó. Potocó. Putucu. Putucu. Vamos dificultar um pouquinho, mas tá Eita. fácil, tá fácil. Tá fácil, Thiago? Tá fácil. Vamos dificultar, ó. Easy. Pratracrá. Pratracrá. Pretrecré. Pretrecré. Ritricri. Pritricri. Rotrocró. Protrocró. Rutrucru. Prutrucru. Essa vibração que a gente faz na língua é excelente. Tente ler o texto antes de fazer o aquecimento, que você precisa ler, e leia depois de fazer esse aquecimento. Caramba, É bem é básico, verdade. é Legal. claro, mas você pode intensificar. De repente, com a outra forma, a gente utiliza uma sequência lá, vaza já, vaza Legal. jé, vrá, tudo que pega esse R retroflexo, que é o vrá, enfim, e Isso. consegue dar essa vibração. Você vai conseguir deixar a tua língua, o teu aparelho ali que você utiliza para fala, muito mais pronto e preparado, aquecido, para poder realmente fluir melhor. É um na tua músculo, fala. né? Se tiver uma canetinha, acha na boca e lê o texto que você precisa ler com essa canetinha. Sério. Ou Mesmo. uma rolha de Mas rolha de isso foi cortiça. Isso foi muito Legal, utilizado sim. para as pessoas, para os gagos mesmos, né? Ajuda, Ah, ajuda. negócio de- É claro que a gagueira ela pode ter não só uma causa funcional, uma causa motora, efetivamente, pode ser psicológica. E muitas vezes também é necessário um tratamento mais aprofundado. A gente na Vox trabalha, além das técnicas de oratória, a questão do PNL, a programação neurolinguística. Então, o Tiago pode até falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente entra na 11ª aula, o primeiro tema é quem é você? Olha aqui, Eita. quem é você? Não, eu sei quem eu sou. Será que você realmente sabe quem você é? Eu sei. Será que o desafio que você enfrenta hoje, ou alguns traumas passados, não te fizeram travar? Esse medo gigante foi por um probleminha, uma situação que você a gente sofreu? fala isso, mas a gente sabe que ninguém se autoconhece. Quer dizer, eu admiro quem se autoconhece, porque eu falo até com a minha psicóloga, ela fala assim, minha terapeuta diz que quando a gente se autoconhece, nada importa. Então, quando nada importa, é muito difícil. Como que você... Hoje, eu preciso da aprovação de muita gente. A gente fica o tempo todo buscando aprovação. Esse então, é um grande desafio, a realmente, partir pra do muita momento que a gente. gente acha que... Por exemplo, se a gente ignorasse que existe um mundo ali, às vezes 10 mil pessoas me assistindo, provavelmente eu conseguiria ali me comunicar de uma forma muito plena. A gente E a gente fica nervoso, eu né, acho com que esse- tem que ter um equilíbrio, assim. Quando eu vou, por exemplo, teve o show do Gustavo Lima no estádio Luiz Ferreira, então era um público muito maior. E aí eu chego lá para animar uma galera que está esperando um grande artista. E eu não sou o grande artista, eu sou o cara que está apresentando o show, que tem que falar alguns nomes de patrocinadores. Então é um desafio. Você fica com medo, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? E não dá para encontrar um discurso muito longo. Tem que ser palavras-chave. Então, e aí, pessoal, quem está animado aqui e tal? Aquelas coisas básicas de sempre. A galera levanta a mão, cadê Cadê o o celular? Gustavo? Sai daí! Pois é. Então, assim, existe tudo isso. Então, a gente precisa entender e conhecer o nosso público. Também é uma outra coisa importante. Conhecer o público. Para quem que eu vou falar? Quem são as pessoas que vão me ouvir, me assistir? São crianças? São pessoas adultas? Essas pessoas adultas são leigas no assunto sobre o qual eu vou falar? Ou elas são entendidas, são técnicas? Eu posso usar algum recurso audiovisual? Tem algum vídeo, algum áudio, algo que eu possa utilizar? E outra, eu preciso ver se eu não vou cometer excessos também, porque cansa as pessoas cansam. Se coloque no lugar. Empatia é a palavra. O que eu gostaria, o que seria bom? Que se eu fosse aquela pessoa, o que seria legal mostrar aqui? E A gente eu precisa analisar uma série de contextos. Legal. E, Edelso, nem sempre quando a gente fala assim de uma forma muito complexa, rebuscada, com palavras difíceis, é a melhor forma de comunicação. Não, Porque pode ser até bonito, Uhum. mas não é aquela comunicação, às vezes não é o discurso que todo mundo vai parar para ouvir. Não precisa ter o um teu vozeirão. público, né? É o teu público que É o vai público. dizer. Se for pro desembargador, um pouco mais técnico. Claro, Se for Isso. pro cliente, dependendo do cliente,
pouquinho mais tranquilo, né? Justamente. É interessante porque eu trabalhei no Tribunal de Justiça durante 3 anos e 5 meses como assessor de cerimonial. Então, assim, se eu encontrava o desembargador fora do tribunal, do edifício sede, é uma forma de tratar, mas com respeito. Mas e aí, como é que tá? Tudo bem? Pô, legal e tal. Mas dentro é um outro linguajar, então eu preciso ter respeito com o ambiente técnico. Mas se eu conheço a pessoa, eu preciso entender que ali não é o espaço para tratar com um linguajar menos formal, digamos assim, mais coloquial. Então, eu trato de desembargador, excelência, o doutor, algo do gênero. Eu preciso conhecer o espaço e ter bom senso, porque a palavra é bom senso. Ter bom senso é fundamental. É a construção, né? E falando em construção, Edielson, a gente vai dar um desafio para ele. A gente vai dar um desafio. Falando em construção, só para dar deixa aqui. Falando em construção, a gente já pensa onde? Na sua solução. Tem de tudo material de construção. Olha aí, joga. E só para ter o contexto, a gente bota o nosso convidado no fogo, hein? Aqui a gente bota o nosso convidado no fogo. O Tem de Tudo é nosso parceiro desde o início. Lá você encontra de tudo, telha, areia. E a gente vai te dar um desafio. Você vai ter 30 segundos para fazer aqui o mexer. Vender o Tem de Tudo. 30 segundos. 30 segundos. 1, 2, 3 e valendo! Olha, você que precisa investir ou deseja investir na sua casa, mudar o seu ambiente, dar uma repaginada, é importante que você encontre uma empresa que seja parceira e que te ajude a construir a sua história ou renovar o seu lar com qualidade. Na Tem de Tudo você encontra diversos materiais com marcas aceitas e, é claro, ótimas condições de pagamento. Leve qualidade, leve muito mais produtos e com ótimos preços na Tem de Tudo Material de Construção. Eu sou um bosta. Eu sou um merda. Eu sou um merda. A gente já fez a propaganda da Demicon, a pessoa da Demicon tá querendo usar a voz. Então, Edielson, faz também da Demicon. A Demicon. A Demicon. Os parceiros. A Demicon são consórcios também, né? A Demicon são consórcios. Caraca. Vamos lá. Passeio internacional. 1, 2, 3 e valendo. Investir no seu lar, investir no espaço onde você vai viver com a sua família é fundamental. E não dá para pensar em outra empresa que te ajude a construir essa história. A Demicon está aí para facilitar o acesso de qualquer tipo de família. Independente da quantidade de pessoas, eles vão ter o espaço ideal e a condição que cabe no seu bolso para investir nesse sonho. Fale com um dos executivos de venda, um dos parceiros da Demicon aqui em Porto Velho ou na sua região. Encontre a solução ideal para viver, para morar bem no que é seu. A Demicon. Aê! Caraca! Eu vejo nunca mais. Meu amigo. Esquece, viu, Evandro? Agora Meu amigo. a pessoa só vai chegar pra fechar contrato. É só pra assinar, meu patrão. Meu amigo. Obrigada, Edielson. Que Eu que prazer agradeço. conhecê-lo, tá? Que voz, que pessoa, Obrigado, que humildade. obrigado. Foda, muito bom. Eu te desejo toda a felicidade do mundo. Eu sei que você não pode jogar no Rondo Cup pra ganhar, né? Porque você é o apresentador. Eles não nos impedem de jogar, mas não seria interessante. É legal. Né? Ele também tem trabalha com cerimonial. Sim. Queria que você deixasse legal. seu contato, falar o que você faz. Eu sou formado em medicina veterinária, apesar de não atuar. Legal. Então estou cursando relações públicas agora, também faço jornalismo, apesar de atuar como jornalista desde os meus 17 anos, passando no rádio, na televisão e tudo mais. Agora, uma das áreas que atualmente, aliás, há alguns anos tem sido primordial e onde eu tenho trabalhado efetivamente é o cerimonial. Então, eu sou assessor de cerimonial do Ministério Público do Estado de Rondônia, atualmente. Legal. Também faço outros eventos particulares, casamentos, 15 anos, inaugurações, e são momentos muito especiais para mim. E tem sido marcante poder atuar, porque a gente participa de ocasiões que são únicas, de sonhos que se tornam realidade, seja no cerimonial privado ou no cerimonial público. Edielson, já vou fazer um compromisso contigo. Eu não tenho namorada, eu não tenho marido, eu não tenho ninguém. Mas se eu for casar, quando eu for casar, você vai ser o cerimonial. Ei, eu vou te falar, vai demorar, meu amigo. Vai demorar. Vai ser no Vai demorar pra tu conseguir. Vai demorar o quê? Eu tô falando que vai ser uma coisa muito grande. Mano, vai demorar, Thiago. Sejamos sinceros. A amizade fica, né? Amigos, negócio da parte, né? Vai demorar. E tu que vai casar nem tão cedo. Minha filha, ei, vai demorar o teu. Contato dele. Quem quiser entrar em contato lá, ó, manda um zap. Só gratidão, viu? Só gratidão. Obrigada, Muito bom, hein? Obrigado, um abraço.